Olá a todos, tudo bem? Aqui eu vou falar sobre arquitetura regenerativa de bem-estar e é um prazer contribuir aqui com conhecimento. Eu sou Inês Gouveia, sou arquiteta urbanista, eu sou doutora em controle e eficiência ambiental e minha caminhada nesse sentido, começou na arquitetura, sempre fui uma apaixonada pela arquitetura, principalmente trabalhar ali com os ambientes externos que a própria natureza ali provinha. Porém, eu tinha muita dificuldade em entender a dinâmica do clima, de ambientes, solo, enfim. Minha pós-graduação em engenharia mecânica me permitiu conhecer um lado da física que foi a dinâmica maior para que eu me integrasse aí na arquitetura regenerativa e entendesse um pouquinho do nosso planeta. E ela busca exatamente isso, equilibrar a natureza aos seres humanos para um processo restaurativo, em ressonância com o lugar, promovendo o bem-estar. E quem não busca bem-estar, não é? E essa dinâmica a gente começa pelo nosso entendimento como os antigos gregos faziam. A água, a terra, o fogo, está tudo num processo energético aqui no nosso planeta e que tem muito a ver com a arquitetura regenerativa. Primeiro que o nosso planeta nessa dinâmica é um campo de energia vibrante. Ele vibra na forma do campo gravitacional, na forma do magnetismo e do ambipolar. O gravitacional é o que nos mantém aqui firmes, no nosso planeta, que impede que tudo saia aí voando. O magnético está ali centrado a uma força energética no núcleo da Terra, que permite fazer toda uma oscilação de trajetória magnética para o seu próprio eixo, tanto no Polo Norte, Polo Sul. E a ambipolaridade, ela impede que qualquer força externa, ou seja, solar, entre no nosso planeta, tá bom? Falando de magnetismo, a gente entende ali a posição dos polos, a influência de correntes elétricas que existem ali do núcleo da Terra, e ele circula do norte para o sul, do sul para o norte, eles estão fazendo esse trabalho o tempo inteiro, ou seja, em equilíbrio com o planeta, regendo esse equilíbrio. Quando não está, algumas oscilações de posições, por isso que a gente vê algumas horas a bússola apontando para o norte um pouquinho mais tortinho, outro não, mas é essa ação que comanda o planeta. E que permite que muitos seres aqui que habitam animais, rochas, nós mesmos, entendemos e sejamos assim guiados por ele. Os animais, por exemplo, nos mares, aí os golfinhos, baleias, tartarugas, pássaros, rios mesmos, eles têm essa dinâmica de acordo com esse campo magnético, campo da Terra. E nós não deveríamos estar longe também, porque também fazemos parte desse magnetismo. Até porque recentemente foi descoberto que nós temos magnetita em nosso cérebro. Olha só a dinâmica que também pertencemos a esse comportamento. E esse universo ali é entendido pelo espectro eletromagnético. Aqui uma leve pincelada, mas somente nesse campo de luz visível é que nós vemos o mundo ao nosso redor. Ou seja, fora isso, é um campo invisível. Um campo comandado aí por correntes de comprimento, de frequência de ondas e de radiação. Essas ondas de frequências longas, elas têm, ou seja, essa movimentação um pouco mais alongada, elas são chamadas de ondas curtas. E as que têm a menor frequência de comprimento, as mais ondulagens juntinhas, são chamadas de ondas longas. Elas também comandam e estão passando o tempo inteiro no nosso planeta, até no meio de nós. Isso é agido pelos nossos átomos que existem aqui. São átomos que ali eles se coligam com outros elétrons, com prótons, e a todo momento essa dinâmica de energia está em mutação, sendo dali comandando frequências e
transformando em outros elementos. E o Sol? O Sol no nosso planeta é energia suprema, ou seja, está presente o tempo inteiro. É aqui que nós percebemos a importância dele em todos os seres vivos aqui nesse planeta, mas também é onde nós percebemos a forma e cores, porque na realidade o que vemos não é cor, mas sim frequência. Essa frequência é codificada pelo nosso cérebro e ali, nesse aranhado de correntes elétricas que ali existe, transmutam, né, transformam em noções de cor e noções de forma. Que essa frequência, uma mais alta, outra mais baixa, é que comanda pelo nosso cérebro o que nós entendemos por cor. Também nosso planeta ele canta, ele ressoa. E o vento, ou seja, que são massas de gases que circulam o nosso planeta, quando eles entram em harmonia ali com matérias, né, eles promovem também sons. Nossos sons são audíveis entre 20 Hz a 20 mil Hz. Fora disso, são sons que não ouvimos, porém, nosso corpo percebe. São os infrassons e ultrassons. Ultrassons, quando são ouvidos, né, com movimentações terrestres, com vulcões, erupções, e infrassons, quando são muito baixos mesmo, que não permite a nossa audição entendê-los. E assim, o ar, um importante elemento do nosso planeta, presente aqui na troposfera, onde ele faz ali uma composição de nitrogênio, que ali são 78%, e 21% de oxigênio e outros gases presentes. A gente sempre pensa que o oxigênio é o mais importante, mas o nitrogênio ele é muito importante para a fixação ali no nosso planeta. Esse ato, né, é apresentado ali na troposfera, mas você veja a dinâmica de camadas que tem nosso planeta, que impedem, né, a entrada de outros mecanismos, né, de outros componentes, e também como eles processam dentro dessas camadas, a importância que ele tem energeticamente. Ele é um planeta bem fechadinho, né, trabalhando em harmonia. E a Terra? A Terra é uma crosta terrestre composta por rochas, minerais e solo que se diferenciam em qualquer parte do nosso planeta, porque essas rochas elas vão entrar em processo degenerativo, ali formando solos diferentes em estágios em nosso planeta. A água também, ela comanda uma grande parte do nosso planeta, ou seja, ela respeita um ciclo hídrico que do nosso planeta depende, né? O planeta água, enfim, é terra, uma pequena partícula. Isso porque esse ciclo hídrico ele é provido pelo ar, evapora, né? Pelo mar, pelas geleiras, pelas correntes de água, rios, assim fazendo um processo de limpeza do nosso planeta e equilíbrio com todo o sistema vivo aqui dentro. Assim como a Terra também faz um equilíbrio com o sistema provendo ali o carbono, tá? Então é importante também entender. E assim, nessa composição e dinâmica toda, o equilíbrio dele depende da flora e da fauna, né, existente no nosso planeta. No nosso país, por exemplo, a importância desses biomas para que todo o sistema hídrico funcione e todo o sistema de carbono também. Isso valendo para a compreensão geral numa dinâmica de espaço em que nós dependemos, né? E não pode ser fora disso o ser humano. Né? O ser humano ele é importante porque ele também faz parte desse planeta. Ele também tem o seu processo energético, né? É o sistema que estaria ali muito associado ao fogo, mas é uma energia. Nós temos o processo matéria, ou seja, nós todo tempo estamos escamando, estamos provendo também, participando desse mecanismo, desse ecossistema. E líquido, né? Nós também estamos fazendo aí o trabalho de troca
com o meio, pela transpiração, pela respiração, nós estamos fazendo um trabalho também. E do ar, né? No que os nossos pulmões expelem também aí e beneficiam outros ecossistemas. E isso não estaria muito distante das nossas casas, né? Nossas habitações, que é a nossa segunda pele, a importância que temos que dar a elas diante do lugar onde estamos habitando, de onde estamos vivenciando. E nisso surge aí, de um tempo para cá, problemáticas que estão sendo apresentadas, que é a síndrome do edifício doente, muito causada aí por poluição aérea e outros fatores, que têm contribuído para o desequilíbrio de saúde, né, e preocupado muitos órgãos no mundo inteiro. Isso porque, graças a muitas pesquisas, né, foi constatado que não só os poluentes aéreos estão ligados a doenças de um edifício, como também poluentes energéticos, poluentes fúngicos que estão aparecendo, poluentes de sons. Então, tudo isso é uma dinâmica que envolve nossas habitações, nossas edificações. E por isso que nós devemos entender. E nessa pegada, a arquitetura regenerativa, ela entra em parceria com a geobiologia. A geobiologia não é estudo novo, é um estudo muito antigo, em que os romanos mesmos já criavam suas cidades baseadas no conceito geobiológico. Assim como muitas catedrais, muitos edifícios foram construídos nesse sistema. E que hoje muitos países aí fora se normatizam nesse conceito, né? Principalmente a Alemanha, que não se constrói se não tiver uma investigação geobiológica do lugar. A geobiologia ela traz como análise o impacto ambiental e das construções na saúde das pessoas. E isso passa por esses processos de análise. A localização. Não só é importante conhecer o norte, o sul, né, congruente ao campo magnético, mas entender o ciclo de iluminação que ocorre ali, os ciclos de ventilação e a própria orografia do lugar, porque não congruente vai impactar na habitação, no sistema construtivo. Uma iluminação não muito plausível, não muito congruente, ela pode gerar ali patologias e assim quebrar um campo de harmonia, possibilitando a entrada de um outro ecossistema de vida dentro desse ambiente construído. Como a ventilação. Também, se ela não estiver em harmonia, ela vai gerar patologia, ou seja, ambientes presos de ventilação não são vitais, né, prejudicando a nossa saúde. E a orografia, entender esse processo, né, de ventos, entender essas formas muito depressivas ou muito planas, enfim, o que elas influenciam nas nossas construções. Os campos magnéticos, por exemplo, estão presentes hoje muito mais na nossa atualidade do que anos atrás, porque estão presentes em nossos bairros, torres eletromagnéticas, estão presentes a todo um sistema elétrico que estamos trazendo nos nossos ambientes, através de eletrodomésticos, através de computadores e de informações de telecomunicações, e que influenciam muito a nossa saúde, porque são correntes que estão sendo estimuladas dentro do ambiente. E assim não desligamos, ou seja, o nosso cérebro está ali captando a todo momento informações. Isso influencia e impacta também na nossa saúde. Por isso que já tem pesquisas da gravidade desses problemas. Alinhado a isso, temos também as linhas magnéticas que foram descobertas recentemente, né? Isso porque um médico alemão, o Dr. Hartmann, ele descobriu que existia mais campos que influenciavam muitos ambientes, criando patologias de doenças sérias. E essas linhas paralelas do meridiano, circundando ali a cada 2 metros norte-sul e a leste-oeste, no sentido leste-oeste,
cada 2,5 metros. Também vinha um outro descobrimento aí com um pesquisador com as linhas Curry, trazendo aí uma malha diversificada também de campos de magnéticos dispersas entre sentido noroeste, sudoeste e nordeste, sudeste, enfim, essa dinâmica, quando explanada sobre um ambiente em que ali resida uma pessoa que esteja trabalhando durante muitas horas e ela seja pontuada, ela vai sentir influência desse comportamento, principalmente se ali tiver problemas patológicos, como rocha, veios hídricos, enfim, são doenças que são prioritárias, apesar que cada polo desse de cruzamento, ele possui pontos positivos e pontos negativos, mas ao termo de entendimento nenhum é benéfico, porque a energia ela é concentrada nesses cruzamentos, podendo apresentar desde estresse, nervosismo, a impactos mais sérios dentro das nossas células. COVs são compostos orgânicos voláteis. Esses compostos também são ouvidos na natureza, porque eles também liberam, mas no nosso caso, em ambientes, são mais tóxicos e nocivos à nossa saúde, porque estão presentes em produtos que utilizamos em nossa decoração, em nosso dia a dia. Estão presentes em colas, estão presentes em tintas, em tecidos, em produtos de limpeza, em perfumaria, enfim, são infinitos os produtos que estão dentro dos nossos ambientes, ainda mais agravados por falta da iluminação ou por incidência em demasia e ventilação ausente, ocasionando aí não só problemas na saúde, mas também impactando no clima, né? Isso causando aí desde cansaço, sonolência, alergia, espirros, falta de ar, olhos irritados, são patologias reais que estão presentes hoje no nosso dia a dia. E as águas subterrâneas, o que elas seriam, o que elas comportariam? São esse movimento, né, que o planeta faz de limpeza hídrica e abastecimento para reservatórios e conforto para cada um dos ecossistemas aqui habitantes dentro desse planeta. Essa água permeia nosso subsolo, né, porque ela é formada aí por mares, evaporação de mares, de geleiras, de rios, de córregos, mas nesse processo que é abastecido esse lençol freático, que a gente chama, né, de rios subterrâneos, que representam só 2% do nosso planeta, é muito pouco, de água plausível de beber, ou seja, de viver, de sobrevivência de todo uma cadeia de vida que é existente. Porém, essa água, quando abastecida numa época de chuvas, né, em que há muita movimentação de átomos nessas moléculas, elas batem em rochas. E quando fraturadas e ali, habitando nesse superfície de solo, uma cidade ou habitações, ela pode promover sons que podem impactar nas células dos habitantes ali presentes. Esse é um comportamento que o Dr. Hartmann falava. A gente não adoece do dia para a noite, a gente adoece por falta de ressonância das nossas células. Pode ser que muitas pessoas não sintam nada e outras sintam já nos primeiros anos de morando num lugar assim. Isso tem muito com a frequência que as nossas células são formadas. E estudos têm demonstrado isso, o que é impressionante como essa harmonia ela é importante para o nosso lugar, para o nosso entendimento do nosso organismo. Falhas geológicas são causadas pela ruptura de rochas em processos de intemperismos que elas vão se tornar solo. E nessa fratura pode ocorrer também não só o permeamento hídrico, mas também ocorrer a liberação de gases, né, que são promovidos pelo mecanismo mesmo da própria rocha, em que ela passa quimicamente de um elemento para o outro.
como no caso aqui, nós temos aqui diversos tipos de pressões, né, que ocorrem nessas rochas, como fraturas, né, de tração, fraturas de compressão inversa, fraturas aí de compressão e cavalgamento, ou seja, aquelas que ficam juntinhas, né, e fraturas de cisalhamento. Tem presença delas em todo o planeta, tá? E isso impacta realmente no processo degenerativo de rochas, promovendo também a facilidade, né, como sendo um canal facilitador para a entrada do gás radônio, porque é um gás radioativo, incolor, inodoro, insípido, que pode causar danos severos em nossa saúde. Recentemente, ele era muito encontrado na Europa, mas aqui no Brasil já encontra-se dele facilmente. E a CETESB, que é um órgão aí ambiental, já vem monitorando a preocupação da liberação desse gás. E ele percorre dentro das nossas habitações, que vão desde o subsolo, pega tubulações, fissuras na parede, enfim, quando há a presença de rocha em tório e que vai ali, vai mudando até chegar ao radônio, que é um elemento mais gasoso e radioativo. E aqui, nessa dinâmica, né, que eu trago do regenerativo, o que isso ajuda? Entendimento disso, né? Que aqui eu trago um estudo de caso em que uma cliente me procurou, me pedindo ajuda para entender por que o apartamento dela estava gerindo a ela desconforto, insônia, cansaço. Toda hora que ela chegava do trabalho, ela não sentia mais dinâmica para nada. Procurando entender, foi feita uma pesquisa, né, desde da formulação dos ambientes, entendendo o comportamento magnético que ali existia, para entender se haveria influência, e na realidade uma coisa simples de insolação permitiu que entendesse esse comportamento que existe, né? Muitos apartamentos são feitos, né, sem priorizar o entendimento solar, um entendimento muito bom de ventilação, pelo simples fato de priorizar aspectos que embelezam mais. Na realidade, é mais isso. E de fato, né, a incidência solar da face norte dela, que ela recebe maior quantidade de iluminação, estava influenciando na liberação de compostos dentro do apartamento pelos próprios produtos decorativos que ali existem, né, tapetes, carpete, madeira, laminado, né, que chamam, enfim, o sol passando, permeando o vidro, né, que não, geralmente não é um elemento mais viscoso, mais forte, né, para não ter essa passagem de UV, acaba aqui ficando mais fácil armazenar a liberação desse ambiente. E por ficar o tempo inteiro fechado o ambiente, não circulava ar. Quando ela parava na entrada do ambiente logo no final do dia, também não abria janelas, o que dificultava logo essa evaporação do ar, ocasionando esses problemáticas nela. Enfim, a solução foi simples, né? A falta de ventilação foi forçada a ela a entender esse processo todo e estimular a ventilação cruzada logo que ela chegasse no ambiente. Fator simples, né, que conseguiu aí livrar ela de problemas maiores, né? Isso é uma situação que é uma verdade para muitos brasileiros que têm esse hábito ou quando não chegam em casa e ligam o ar-condicionado, o que não também é favorável. Bom, segundo o estudo de caso, né, entendeu o comportamento que estava presente em uma cliente que se queixava do lugar onde ela havia alocado. Teve problemas de concentração, teve problemas com a dinâmica de trabalho dela reduzida e ela não entendia o porquê da causa disso. E aqui nós vemos exatamente o assunto de ressonância e dissonância. Primeiro no nosso próprio organismo, né?
e entender como é que funciona num ambiente construído. O entendimento das linhas magnéticas detectaram algumas patologias de concentração magnética dentro dos ambientes, em que ela me relatava ser exatamente ambientes onde ela havia dormitório, onde ela tinha a cama de dormir, ou seja, locais onde ela passava mais de 6 horas por dia. Além disso, ela tinha o terreno localizado numa topografia de declive. Por mais que ele tivesse uma terraplenagem ali, essa terraplenagem não significa nada da constituição do solo original. O que não perde o movimento hídrico que o lugar ali exerce, exatamente por ser uma declividade que vai dar num rio importante dessa cidade, que é Piracicaba, pertencendo em todo, né, uma bacia hidrográfica. E dessa forma entender também o que ocorre ali em termos de rocha, né? São rochas que permeiam, porque é uma bacia hídrica, e daí já viu, né, a frequência vibracional que ocorre em período chuvoso, né, muito maior. E esse comportamento, para ela, não estava viável, para o organismo dela, porque ela estava sentindo isso, ou seja, ela estava vibrando dissonante com o aspecto físico, climático que o lugar propiciava. Por mais bonito que tivesse ali vista, o local, a própria edificação, não estava confluente com ela. Aí pergunta-se, né? Por que umas pessoas sofrem com isso, por que outras não? Porque essas vibrações movem as nossas células em dissonância, provocando feridas, provocando sons que não são agradáveis e harmônicos no nosso corpo, abrindo ali até feridas, até chegando a estágios mais graves de doença. E outras pessoas não sentem, exatamente por isso. Muitas já nasceram em lugares assim. Então, essa frequência, para elas, não soa, não é um problema. Mas para quem chega de longe para um lugar assim, e nunca habitou num espaço desse, com essa dinâmica natural que o lugar oferta, realmente vai ter problemas sérios aí, vai sentir logo de cara a diferença. Isso porque ali também tem essa conformidade, a gente geralmente pesquisa, né, na parte de mapas, né, para entender a dinâmica de um lugar pelos próprios pontos de nascente que o ambiente ali no entorno oferta, e entender todo o processo de bacia que ali existe. Então, nessa confluência, o que foi sugerido para ela seria modificar e remodelar os ambientes para que ela tivesse melhor vitalidade nos ambientes que ressonassem menos. Porém, ela optou mesmo para mudar para outro local. Bom, esse foi um espelhar, né, para que vocês entendessem a importância hoje de a gente entender os ambientes construídos, a natureza em si, o que ela traz, ela é sábia, é uma energia, e que nós não podemos nunca deixar de entender para que entrarmos num movimento harmônico com ela. E é isso que a arquitetura regenerativa oferta. Eu agradeço demais a compreensão de vocês e deixo aqui, partilhando no final desse vídeo, um som de uma obra de um artista que conseguiu captar esses sons do centro da Terra. E depois vocês comentem aqui o que vocês acharam, se vocês sentiram alguma coisa diferente. Obrigada!